ao Espírito Santo. Boa noite, povo de Deus. Eu vos saúdo com a paz do Príncipe da Paz. Peço a vossa atenção, concentração na ministração da palavra. Como eu costumo proferir, falar e dizer que seta ou dado inflamado é quando na hora da palavra começa a conversar, a sair do seu lugar. Você teve a semana quase toda para conversar. Deixar de conversar dentro do tempo é falta de ética espiritual, de educação. Você não entra no fórum e você fica conversando. Então, na casa do Senhor tem que ter reverência. Eu pisei a planta dos meus pés no templo para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor. Eu tenho que ter reverência. Então, às vezes não chega até 2 horas. Então, você deixar para conversar justamente no culto, você vai tirar toda a espiritualidade, toda a concentração. O inimigo ele vai pairar, ele vai dominar. Então, toda a atenção é tua. Amém? Então, certo é quando a pessoa fica conversando também, fica saindo na hora da palavra, né? A voz é minha, mas a palavra que eu vou provar é do Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo nela que existe. Rapidamente, velozmente, orei ao meu amigo, o Espírito Santo. Meu companheiro, o Espírito Santo, pedir uma palavra dessa noite para a sua vida. Eu sou um pregador que prego, ensinando, pregando. Então peço a vossa atenção para ministrar a palavra de Deus. A priori eu quero magnificar, tributar toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Lucifano, pastor Linda, Roberto que está aqui, Bruno, todos que estão na nave da igreja, os visitantes, casal está nos visitando hoje. Louva a Deus pela vida de vocês, a casa de vocês, a casa nossa, a casa do Senhor. Amém? Então, sem perca de tempo, sem delongas, abra sua Bíblia Sagrada na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 18. Na medida que você foi encontrando com seus santos lábios, profira da seguinte forma: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia, pega carona no seu vizinho. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para a nossa breve meditação. Culto de ceia. Culto festivo. É a segunda ordenança do Yeshua, do Cristo, do Messias, do Ramachim. Todos encontraram a passagem bíblica, 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Quem puder ficar de pé, fica. Dá descanso à cadeira, irmão. Tem alguém vivo aqui dentro? Glória a Deus. Quero cumprimentar e saudar-vos também com a paz do Príncipe da Paz, os inscritos no meu canal do YouTube, que tem o meu nome, José Rogério Souza.
Dá um joinha aí, vai para o YouTube compreender, entender que o conteúdo é relevante e de extrema importância. Eu vejo muitas visualizações, mas um pouquinho de joia. Os joias são bem pouquinho joia. Olha o tamanho dos joias ali. Dá um like aí, em nome de Jesus. Antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir só a parte A do versículo somente. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca sua mão na cabeça e diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo amigo, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que capacita, Espírito Santo que enche, Espírito Santo que preenche. Fala comigo nessa noite, pois eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Irmãos e irmãs, servos e servas da majestade eterna, confesso-vos que sou 100% dependente do Espírito Santo. A terceira epístola de Pedro é o 61º livro da Bíblia, com 3 capítulos e 61 versículos. Aqui o escritor é o próprio Pedro, é o próprio apóstolo Pedro, pois ele escrevera as 2 epístolas, a saber, a primeira epístola que leva o seu nome e a segunda epístola que nós acabamos de ler. As instruções finais e derradeiras do apóstolo Pedro aqui é sobre o conhecimento, pois nessa epístola, que tem 3 capítulos e 61 versículos, nós vamos encontrar a palavra conhecimento 13 vezes. Então, as instruções finais do apóstolo Pedro é sobre o conhecimento. O profeta Oséias, levantado pelo próprio Deus, porque profeta sente o que Deus sente. Vou repetir: profeta sente o que Deus sente. Deus chama o profeta Oséias e diz: Oséias, você vai casar. Diz: eba, vou desencalhar. Ele só tem o seguinte: você vai casar com uma meretriz. Você vai tirar ela do prostíbulo. Você vai tirar ela do lugar das vendedoras de amor. E você vai casar com ela e vai ter filhos com ela. E sabemos que ele teve filhos com Gomer. Nós vamos deter deste fator. Mas no capítulo 4, do versículo 6, ele vai proferir e Deus respondendo a sua oração, Deus disse assim: o meu povo está se perdendo, perecendo por falta de conhecimento. E os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes rejeitaram o meu conhecimento, não quiseram o meu conhecimento. Da mesma forma, Oséias, fale para eles com a voz profética, que da mesma maneira, da mesma forma que eles esqueceram do meu conhecimento, não se aprofundaram no meu conhecimento, eu vos rejeitarei a eles e os seus filhos. Ame o conhecimento, aprecie o conhecimento, se aprofunde no conhecimento. O meu povo está sendo destruído, padecendo, perecendo, porque falta o conhecimento. No capítulo 6, no versículo 4, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha para cá, por favor, levanta a tua cabeça, se está no culto e não no velório.
uma autoridade de Deus aqui nesta noite. Olhe para cá. Olhe para cá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém conhece alguém em só ouvir falar, ouvir dizer. Ninguém conhece alguém só em falar, só em ouvir alguém comentar, dizer, proferir, comentar. Ninguém conhece ninguém da noite pro dia. Para mim conhecer alguém, é necessário eu me relacionar com essa pessoa. Assim é que eu vou passar a conhecer esta pessoa. Não dá para mim conhecer alguém da noite para o dia, em questões de dias, de semanas e de meses. Para a gente conhecer as pessoas, leva um pouquinho de tempo. Da mesma forma é Deus. Ninguém conhece a Deus só em ouvir falar de Deus ou falar de Deus. Dizer que Deus é bom, que Deus é tremendo, que Deus é extraordinário, que Deus é esplêndido, isso é tremendo. Mas há uma diferença de eu falar que Deus é bom, que Ele está no controle de tudo, mas eu não conheço Ele, eu não tenho relacionamento com Ele, eu não tenho intimidade com Ele. Deus levanta também a voz profética do profeta Jeremias, no capítulo 9 e no versículo 23. Jeremias chega e diz ao povo: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se glorie em conhecer e saber quem é o Senhor. Nomes. Primeiro nome era Simeão, nome aramaico. Depois Simão, depois Cefas, nome grego, e depois Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi homem de guerra. Depois passou a ser pescador. Foi um dos primeiros discípulos, dos primeiros a se converter ao Cristo. Primeiro foi o irmão dele, André. Eles estavam pescando e Jesus os chama e eles largaram as suas redes. Jesus disse: olha, lá vai, vós não sereis mais pescadores de peixe, que é o símbolo do cristianismo. Quando os cristãos da igreja primitiva, da igreja pioneira, que não podia se saudar no meio das ruas, e eles se saudavam em meio de códigos, de sinais, eles escreviam e faziam o símbolo do peixe no chão ou faziam nos dedos. Os outros entendiam que eles eram cristãos. A primeira perseguição deles não foi de fora, a primeira perseguição deles não foram distantes, foi os que estavam perto, foi dos próprios judeus. A segunda perseguição foi dos romanos. Então Jesus nos chama, André, chama Pedro, diaconisa Maria, diz: vós não sereis mais pescadores de peixe, mas serão ganhadores de almas. Ganhadores de alma. Oh, glória a Jesus. Você vai ser o que Jesus disse que você vai ser. Eu vou repetir: você vai ser o que Jesus disse que você vai ser. Não entendi, pastor Rogério Souza. Jesus disse que você era luz deste mundo. Jesus disse que você seria e é sal desta terra. Então, se alguém disse vai morrer desse jeito, não tem mais jeito, vai ficar assim, já era. Quem tem a última palavra não é o homem, não é o diabo, não é o médico. Quem tem a última palavra
vai ser pregador de almas. Oh glória, oh glória, oh glória é o nome de Jesus. Queridos, para mim não sei falar aos vossos irmãos, para Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Nós sabemos que Pedro foi casado, pois Jesus ora na sogra de Pedro, que estava com febre. Quando Jesus ora por ela, ela volta de novo ao vigor, volta de novo os seus afazeres, da luta cotidiana. Não entendi. A força que você vai receber hoje é do alto. A força que você vai receber hoje é do Cristo, é de Yeshua. Aqui quebra a doutrina católica de dizer que Pedro foi papa, porque papa é celibatário. O que é celibatário? Não casa. Pedro era casado. Jesus orou na sogra de Pedro. A sogra é casada. Os únicos seres humanos que não teve sogro nem sogra foi Adão e Eva. Adão já nasceu grande. Eva já nasceu grande. Nenhum dos dois tiveram nem sogros e nem sogras. E alguns eruditos, alguns teólogos, alguns estudiosos interpretam esse texto que nós acabamos de ler, 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 18, de forma errônea, de forma equivocada. E texto sem contexto vira pretexto, cabresto para heresias e distorções. 3 coisas aqui que eu quero destacar. 2 coisas que não é e 2 coisas que é. Pois bem, crescer na graça e no conhecimento é a mesma coisa. Não são 2 coisas distintas, 2 coisas opostas, 2 coisas diferentes ou antagônicas. Exemplo, o que das 3 coisas, 2 que não é e uma que é. Primeira coisa, crescer na graça e no conhecimento não é uma dicotomia. E o que é dicotomia? São 2 coisas separadas, mas que estão interligadas. Vou dar um exemplo. É o corpo e a alma, ou o corpo ou o espírito. São coisas diferentes, mas estão interligadas, interlaçadas. Então, crescer na graça e no conhecimento, uma das coisas que não é uma dicotomia. Os dicotomistas dizem que o espírito e a alma são a mesma coisa. São palavras sinônimas e não são a mesma coisa. Então, crescer na graça e no conhecimento não é uma dicotomia. E eu vou explicar o que é dicotomia. Dicotomia são 2 coisas que separadas, mas que estão interligadas, entrelaçadas. Espera, o corpo e a alma. A alma, o corpo é a bainha da alma. Segunda coisa, que crescer na graça e no conhecimento não é uma unidade. E o que é uma unidade? Uma unidade são 2 coisas que estão também separadas, mas estão juntas. Por exemplo, a oração e o jejum são 2 coisas diferentes, mas andam juntas. Eu tenho que orar, também tenho que jejuar. Eu tenho que jejuar, também tenho que orar. Deixa eu ver se tem alguém que jejua. Aí é jejum. Jejum é se de alimentos. Então, crescer na graça e no conhecimento não é uma dicotomia. 2 coisas
que são separadas, mas estão interligadas e entrelaçadas. Eu dei o exemplo do corpo e a alma, do corpo e o espírito. Crescer na graça e no conhecimento não é uma unidade. E eu disse que era uma unidade. São duas coisas também que estão juntas, mas não é a mesma coisa. Deu o exemplo do jejum e da oração. Tem coisa que você só vai vencer, você só vai prevalecer, você só vai conseguir conquistar, ver o resultado na oração e no jejum. Então, das três interpretações, que é crescer na graça e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento não é uma dicotomia, não é uma unidade, mas sim uma unicidade. E o que é uma unicidade? Uma unicidade são duas coisas que estão fundidas, que estão juntas, mas não separadas e são uma só. Isso é unicidade. Vou dar exemplo bíblico de unicidade. Salmos de número 46 e versículo 1. Tem alguém aqui dentro do culto? Estou pregando para alguém que está vivo. Deixa eu ver se tem alguém vivo. Parece que o pregador está sozinho. Meu Deus do céu. Dá um sinal de vivo, pelo amor de Deus. Dá um sinal que tu é pentecostal. Dá um sinal que tu é crente de verdade. Dá um sinal que aquele que tu serve é vivo. Então eu estou pregando para crente cemiteriano. Eu nem sou veteriano. Eu estou nem para ciberque, nem para boneco de neve. Eu estou pregando para quem é vivo. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui no altar. Deixa eu ver se tem alguém vivo na parte da igreja, que pode pelo menos levantar a mão ou o braço para dar pelo menos um sinal que está vivo. E se tem alguém lá fora já levantou a mão e que está vivo. Salmo de número 46. Alguém disse assim: para que fazer teologia? Teologia destrava a tua mente. Teologia desbloqueia a tua mente. Teologia dá uma forma de você pensar diferenciada. Alguém me disse, teólogo faz teologia, esfria. Fica frio na fé. Eu tenho 12 anos que estudo teologia. E eu já dei para vocês perceber se eu sou quente ou frio. Se tem fogo aqui ou não. Olha para teu vizinho e diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Dentro de você há uma chama pentecostal. Dentro de você há um vazio que fumega as frustrações, as perseguições, as desilusões, as tribulações, as diversidades, as crises existenciais, às vezes as perdas, projetos que você arquitetou, que você planejou no céu, lhe frustrou, deixou você triste, cabisbaixo, alguém te decepcionou, alguém deixou você triste, alguém lhe entristeceu e você ficou cabisbaixo. Mas eu tenho uma notícia para dar aqui para você. O Espírito se esfriou. Isso deixou você capenga na fé. Ficou cabisbaixo. Mas eu tenho uma notícia do meu amigo Espírito Santo nesta noite. Ele sussurrou no meu aparelho auditivo, nos meus tímpanos, para dizer da seguinte forma, para me dizer a você: ele vai soprar e essa chama dentro de você vai acender novamente. O fogo não pode apagar. O fogo tem que arder continuamente no altar. Só deixa o fogo apagar quem não tem conhecimento. Albert Einstein, em muitas das suas palavras,
que tira de um ser humano o conhecimento. Prossigamos e conheçamos o Senhor. Aleluia. Glória. Salmo número 46, e versículo 1. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus de Jacó, o de Jacó, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Você não entendeu? Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Se Ele está presente, irmãos amigos, meu Deus, se Ele não está, se Ele está presente, significa, varão, que Ele não está ausente. Então, em tuas aprovações, nos teus desertos, Ele está presente. O evangelista nos diz, no hebraico, um dos nomes de Deus é Yahvé, chamar. E chamar significa não é ausente, é presente. Mas não tem coisa, Ele está presente na vida. Ele está presente na luta. Ele está presente no teu sofrimento. É porque você perdeu a concepção. Você perdeu o Senhor de vista, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que vinha se lamentando, se maldizendo, dizendo assim: mataram nosso mestre, mataram o profeta. Quem vai agora restaurar Israel? Jesus estava andando com eles e eles diziam: e agora? O que vai ser da gente que me ouve nessa noite? Que vem perder tempo na glória, que vem perder tempo na glória, mas quem está ligado na glória misturado com aleluia. Pastor Roberto Souza não gosta de falar dele, eu gosto de pegar a palavra. Quem gosta da palavra? Quem ama a palavra? Quem gosta da palavra? As tuas murmurações, se vê só se maldizer, só com aquele desenho que tinha na SBT, correndo atrás daquele bicho que corre para Papaléguas. Oh céus, oh céus! Tira a concepção de você perceber, de você sentir Deus presente. Então, refúgio e fortaleza é a mesma coisa. Refúgio não é uma coisa, não. Fortaleza é uma coisa. É porque a forma gramatical, que é do hebraico, dá ênfase. Tanto crescer na graça e no conhecimento. Como o Deus é refúgio e fortaleza, é uma ênfase na gramatical. É a mesma coisa. Glória a Deus. Outro exemplo bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vou ler para nós encerrar. Lucas capítulo 1, versículo 35. Você que tem Bíblia aí, quer me acompanhar? Você que gosta de Bíblia. Aleluia. É uma forma gramatical. É uma ênfase. Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Está escrito assim. Sim, é de escola bíblica. A sua Bíblia rápida que você já encontrou. Está escrito da seguinte forma assim, ó. E respondendo o anjo disse-lhe, isso foi Gabriel, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude é a mesma coisa. É a mesma coisa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É alguém ligado aqui, irmãos? Não se alegar com a palavra dessa, não se alegar com o Espírito Santo vai descer sobre ele. Eu fico uma carona, quando você vai passar, um poço de vinagre, olhando para mim. Então descerá o Espírito sobre ti, o Espírito Santo, foi sobre Bíblia, sobre Maria. Lembra da profecia de Isaías? Que da Virgem nasceria
o Salvador do mundo, Jesus? Aleluia. Como é que uma virgem pode engravidar, ter filhos, se ela não conheceu e não coabitou com nenhum homem? Quem crê no sobrenatural? Quem crê? Que o Espírito Santo vai te envolver. Se você deixar, se você quiser. Então é a mesma coisa. É uma ênfase gramatical. O hebraico e o português mudam muito. Por exemplo, eu posso chamar o branco de claro. Esse branco é claro, esse claro é branco. Esse escuro é pardo, esse pardo é escuro. Último versículo para nós ver a unicidade. Que são a mesma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos. É estudo bíblico, pastor? Não. Só para a gente abrir a Bíblia. 38, está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Então, ungiu e virtude é a mesma coisa. Ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então, o Espírito Santo com virtude aqui é a mesma coisa de Lucas 1 e Lucas 35. É a mesma coisa. Amém, gente? Amém. Deus Glória a Deus. tem ungido. Glória a Deus. Você é ungido de Deus. Você é ungida de Deus. Oh, glória. Não maltrateis os meus profetas. Salmo de número 105, versículo 15. Não maltrateis os meus profetas e nem toqueis nos meus ungidos. Deixa eu ver se tem algum ungido aqui dentro. Deixa eu ver se tem algum ungido aqui dentro. Então é a mesma coisa. É uma unicidade. Queridos, olha o arrudeio que eu fiz aqui. O que é que Pedro está tentando? Eu disse que a epístola de Pedro, com esses 3 capítulos e esses 61 versículos, a palavra conhecimento tem 13 vezes. Então, queridos, crescer na graça e no conhecimento não são duas coisas distintas. É a mesma coisa. Pedro está dizendo aqui, crescer na graça e no conhecimento, está dizendo assim, conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus. A palavra graça, interpretada por a maioria dos teólogos, significa favor não merecido, mas ela tem outro significado. A palavra graça tem outro significado, significa dívida paga. Jesus pagou a dívida, rasgou a célula de acusação contra mim e você. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz isso. Então ele está falando aqui, querido, de salvação. Se aprofundar na salvação, se apegar mais na salvação. Não eram merecedores, não merecíamos, mas Ele usou de benevolência para comigo. Então é isso que, e fazendo um anexo com o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo vai dizer da seguinte forma, em Filipenses capítulo 2, e versículo 12, Paulo faz um anexo com quem me ouve, quem está ligado, dá o sinal. É a Bíblia, se tu jogar a Bíblia, tá ruim. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é por méritos, esforço, meu e seu. A salvação, ela é por dois meios: pela graça e pela fé. Deixa eu ver se aqui tem salvo aqui dentro. Para 2 minutos, encerrar para nós cearmos. Deixa eu ver se tem alguns salvos. Os TJs, quem conhece os TJs? Não tem nenhum aqui dentro não, né? Vocês sabem quem é os TJs? Os testemunhos de Jeová. Eles dizem que nós não somos salvos. Eles lêem Mateus capítulo 24, versículo 14. Quem gosta de Bíblia? Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. É claro que eu tenho que perseverar. E o que é perseverar? Nunca parar, nunca desistir. Deus está dizendo aqui para alguém aqui: não desista dos seus objetivos, não desista das suas metas, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Quem crê na palavra rema e profeta, vai essa coisa em nome de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus está dizendo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Agora na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: a pregação da palavra é loucura para muitos. E a pregação da cruz é loucura para muitos. Mas para nós que somos salvos, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. É poder. Então crescer na graça e no conhecimento é a mesma coisa. Interpretam de forma equivocada, mas é a mesma coisa. Então, queridos, eu fiz esse rodeio todinho para te explicar que crescer na graça e no conhecimento é se aprofundar em conhecer a Deus. Aleluia! Se você pegar o versículo 14 do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, que nós acabamos de ler, você vai ver que Pedro está falando de salvação. Eu ficar preso só no versículo, eu vou inventar ele aqui. Amém, gente? Amém! Então eu arrumei aqui todinho para te dizer que crescer na graça e no conhecimento é se alimentar de Cristo. É se alimentar de Cristo. Crescer na graça e no conhecimento é a mesma coisa, nossa coisa de espírito. Quem aprendeu aqui, quem entendeu. O casamento das bodas de Canaã da Galileia, quando o vinho se acaba, ali só foi o noivo e a noiva de Jesus, só convidaram 250 pessoas só. Aí Maria convidou mais 1000. Aí 1.250, 1.250. Aí o vinho estava calculado para 250 pessoas, aumentou mais 1000. Ainda bem que Jesus estava no negócio. Chama Jesus. Confia Jesus passando na tua vida. Chama Jesus. Jesus estava lá. Ela disse: mestre, faltou o vinho. Eu disse: quer ter comigo, mulher? Eu fiquei equivocado, mulher. Se Jesus for o filho respondão, como a maioria dos filhos hoje, que responde os pais, que são todos, estou generalizando. Quem está entendendo a palavra? Amém. Né? Os filhos têm que honrar pai e mãe. Amém? Amém. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. É com promessa. Agora olha para mim aqui. Efésios capítulo 6, versículo 1 também está escrito assim: pais, não aborreceis os vossos filhos. Tem pai que é chato. Quem gosta de Bíblia? Isso aqui é Bíblia ou não, irmão? Isso aqui é palavra ou não, irmãos? Está dando para encher o bucho ou não? Está dando para encher o bucho? Então é mandamento e com promessa. Então eu fiquei equivocado, porque Jesus
quero ter contigo. Jesus tinha duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. E eterna aqui agora. Glória, aleluia. Aquele casamento não foi com beleléu. Aqueles noivos não se frustraram, já casados já, né? Não se frustraram porque Jesus estava. Sabe como era o nome deles? Que a história judaica diz? Era Joabe e Noemi, o nome deles. Estou dentro do texto ali. Só que eles foram convidados. Jesus, você não vê no texto, Maria sendo convidada, mas foi eles convidaram Jesus, Maria foi. Também levou mil logo. Ela queria ungir Jesus como rei, mas Jesus já era rei em nome de Jesus. Queridos, então quando ele diz assim, quer que tenha contigo, mulher? Jesus não está respondendo a sua mãe, sendo mal criado a sua mãe. Ali ele já falou, irmã Maria, não mais como homem, ele fala como Deus. Como homem. Maria era a mãe dele, mas como Deus, ele era o pai de Maria. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Como homem, ele se cansou, mas como Deus, ele disse: 20. A mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. 20. Como homem, ele sentiu sede, mas como Deus, ele disse: eu sou a fonte de água viva e inesgotável que jorra dentro de você. Quem pode aplaudir aqui nesta noite? Vamos. Quem entendeu a palavra dessa noite? Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar.